Olá, todo mundo. Agora eu vou apresentar para vocês o sistema de inserção de arquivos XML dentro de uma tabela, né, a tabela de passageiros. Os dados que vão ser inseridos ali vão vir num arquivo XML. Aqui vocês têm o programa principal, como na inserção do arquivo JSON vai ter uma subrotina, né? Um programa que vai ser chamado para pegar os arquivos XML. Aqui também tem a mesma questão, vocês podem ver a estrutura do arquivo XML. São 8 arquivos XML, porque são uma inserção de 800 quase 800 passageiros. E foi dividido em 8 arquivos porque o tamanho máximo de uma linha dentro do mainframe é de 27.920 caracteres, se eu não me engano. E quando você faz a transferência pelo SFTP, como eu tinha feito no JSON, que eu mostrei para vocês, ele faz a conversão direto para uma linha. Mesmo que você quebre o arquivo em várias linhas, ele vai converter em uma linha. Então, ou a gente faz a introdução em 8 arquivos, aqui vocês podem ver os 8 arquivos, e aí você converte esses 8 arquivos em um único arquivo aqui dentro do sistema mainframe, que é possível, ou você faz a inserção dos 8 arquivos mudando, no caso, o nome do arquivo inserido dentro do job que vai compilar, que vai fazer rodar o programa. E foi o que eu fiz. Aqui eu não mudei o nome, mas é só por aqui PAS1, PAS2, PAS3, como tá os nomes dos arquivos aqui, PAS1, PAS2, PAS3. Você só vai mudando esse nome e ele consegue fazer a inserção exata a partir do arquivo que foi inserido dentro do sistema. Então aqui nesse programa ele vai logo de cara inserir as tabelas passageiros e SQL, CA, né, que é as variáveis SQL, e ele que vai fazer a inserção dentro do banco de dados. Mas quem vai puxar os dados da tabela do arquivo XML é esse outro programa chamado SUXML, como vocês podem ver aqui. Esse programa já está aberto aqui na outra aba. E esse programa ele vai receber o arquivo JSON, que aqui vai se chamar PAS-N, que eu pus o N como PAS1, PAS2, PAS3. O tamanho do arquivo, da linha do arquivo é de 25 mil caracteres. Eu não pus os 27 total, pus só 25. E aí, aqui tem uma particularidade. Quando a gente viu o sistema de inserção de arquivos JSON, ele era bem simples. Você colocava um JSON parse, o arquivo estava em UTF-8 e ele aceitava o arquivo em UTF-8. Aqui, o sistema de inserção não vai aceitar o arquivo em UTF-8. Então, eu vou abrir o arquivo aqui. Ele está em UTF-8, como vocês podem ver aqui, né? Os caracteres estranhos significa UTF-8, porque como o leitor aqui é leitor EBCDIC, ele não vai conseguir compreender o que está escrito. Então, o que a gente vai ter que fazer? Primeiro, a gente vai ter que fazer a transformação de UTF-8, que no caso aqui do COBOL vai ser codificado como 1208, para EBCDIC, que no caso ele é codificado como 1047, certo? Então, esta função é a função de conversão, e esta função é a função que mostra para o programa COBOL como o que faz o programa COBOL entender. Então, eu falo assim, olha, programa, dá uma olhada nesse arquivo com a codificação UTF-8 e converta este arquivo para a codificação EBCDIC, jogando o resultado nessa variável. Então, a gente vai fazer a leitura do arquivo em passenger XML e depois XML, e depois ele vai jogar o resultado da conversão nesse XML doc, que vocês vão ver tem o mesmo tamanho do XML, mas aqui ele vai estar em UTF-8 e aqui ele já vai entrar como EBCDIC. Porque a recepção do arquivo em XML não aceita o arquivo em UTF-8, ele precisa estar em EBCDIC, diferente da conversão do parse JSON. Aqui a estrutura também é um pouco diferente. Por quê? Porque eu faço
a conversão a partir de uma procedure, de um parágrafo de procedimentos. Eu não posso simplesmente converter isso para uma variável x. O que esse parágrafo vai me dizer? Ele vai me dizer o seguinte, ele vai me dizer, quando começar um evento, você verifica o cabeçalho deste evento. E você move espaços, né, para a cabeça do evento e move o texto para essa variável que você tinha movido espaço. Então, quando esse evento acontecer, se for um evento chamado content char, você vai verificar se esse content char, qual é o nome deste evento content char. Se for first name, então você vai inserir dentro da first name. Se for last name, você vai inserir dentro do last name. Se for address, você vai inserir dentro do address. Que é justamente o que está aqui, olha. First name, last name, address, seat. Então, ele vai verificar o evento e o nome deste evento, né? Ou o subnome, vamos por assim, desse evento, que foi movido para essa variável. E aí, caso o evento tenha um nome, first name, ele vai puxar as informações desse evento, no caso do primeiro evento seria Carmita, para a variável a partir do count 1, ou seja, ele vai variando isso 80 vezes, depois quando eu mudar o arquivo ele vai variar mais 80 vezes, e aqui vocês podem ver que a tabela ela ocorre 81 vezes só para garantir, né, uma tabela vazia no final. Caso tenha 81 passageiros, por exemplo, para não dar um erro. Depois que ele fizer todo esse processo de inserção do XML, que é bem mais complexo do que a inserção JSON, ele fecha o arquivo e devolve através da linkage section as informações, né? Aqui, linkage section, ele devolve todas essas informações que ocorreram 80 vezes para o arquivo principal, para o programa principal, que é o passenger. Chegando aqui de volta, então, ele chama este arquivo com essa lista, que também tem 80 ocorrências, como vocês podem ver aqui. Ele chama essa lista de volta e aí ele vai começar o processo de inserção, que vai acontecer 80 vezes, dentro do sistema do banco de dados DB2. A conversão ela é a mesma conversão que a gente viu no arquivo JSON, ou seja, ele vai converter para o formato DB2, dizendo o tamanho das variáveis varchar, transformando int em variáveis binárias e todas essas conversões necessárias para a inserção de dados dentro do banco de dados DB2, que é esse procedimento aqui que ele está fazendo. Depois de fazer toda essa conversão, ele faz a inserção efetivamente dentro do processo, dentro do banco de dados. Essa inserção a gente pode ver, eu não mostrei para vocês no último vídeo, mas eu vou mostrar agora. A gente pode acessar essa ferramenta, que é a ferramenta de visualização de banco de dados, pode executar de queries, né? Mas não é a melhor ferramenta para executar uma grande quantidade de queries, mas para fazer verificações. Aqui a gente tem... Opa, escrevi errado. Aqui a gente tem a tabela anterior, que tinha sido inserida, né, dos empregados. E agora a gente tem a tabela dos passageiros, que foram inseridas aqui. Então, a gente pode ver que tem mais de 800 passageiros que foram inseridos através desse procedimento que vocês têm todos os códigos disponíveis aqui no GitHub, que também está na descrição do vídeo, ok? No próximo vídeo eu vou falar um pouco para vocês já sobre o sistema Kix.